que ele vai falar sobre o método teológico, né? Então a gente já falou um pouquinho sobre a visão teológica e agora essa ideia de método. Qual é a ideia então de método teológico que ele tanto fala no livro? Muito bom, Saur. Eu acho que aí a gente entra no cerne do livro e no cerne da compreensão dele da visão teológica. Ele diz assim, o evangelicalismo, você só compreende a visão teológica do evangelicalismo quando você faz a pergunta do método e do objeto. E o que ele notou, que o evangelicalismo foi visto como uma espécie de coxa de retalhos, porque no fundo, ninguém deu atenção ao método e ao objeto. Foi se fazendo teologia, foi se fazendo contextualização o tempo todo, mas com qual critério? Qual o método da contextualização? Não é? Óbvio que a gente não tem que entender método e objeto aqui na perspectiva positivista, não é? Como um positivista defendia, usando o método como uma espécie de camisa de força, não é? Empirista. Não é? Nada disso. Aqui o método é simplesmente qual é o critério que a gente está usando para contextualizar o evangelho. No fundo, a visão teológica é a alma da contextualização. Ou seja, toda a contextualização do evangelho ela é construída a partir de uma visão teológica. Ninguém contextualiza naturalmente. A gente contextualiza usando o middleware. A gente contextualiza exatamente a partir de uma visão teológica. Né? Ou seja, os nossos credos, a nossa tradição, a gente não mexe, porque tradição, pelo próprio nome, já está aí. Não é? A nossa agenda, a agenda de uma igreja, ela é comum. Não é? A gente tem coisas que a gente sabe que todas as igrejas têm que fazer, porque se não fizerem, simplesmente não são igreja. Mas a visão teológica, ela é a fonte, né, que permite a gente chegar a um critério para contextualizar. Então, observe que a preocupação que o Lintz ele tem com a visão teológica é justamente porque ele está preocupado com o critério. Qual é o critério que o evangelicalismo possui para fazer a sua contextualização? Talvez as maiores dificuldades e as maiores tensões e conflitos no evangelicalismo, pela sua pluralidade. Por isso que eu estou te dizendo, Saor, não dá para a gente dizer que o evangelicalismo é chapado. Ele é uma espécie de intenção. Que intenção é essa? Contextualizar o evangelho sem abrir mão dos fundamentos, né? Sem cair no liberalismo teológico, sem cair numa neo-ortodoxia que patina não na cultura, mas na sua compreensão da autoridade das escrituras, né? Como a gente também reage aos movimentos que demonizam a cultura e que, para defender a tradição, não querem diálogo com a cultura e por isso não se preocupam com a visão teológica. Então, o que o Lintz observou foi que o descaso evangélico com o método fez com que os evangélicos, depois de uma longa maturidade, né, tempo de maturidade, não conseguisse mais definir o que é ser evangélico. Observe, Saor. Se eu te faço a seguinte pergunta, defina um evangélico. É algo bem complicado. Você consegue complicado, perceber, né, como é complicado? Uhum. É difícil definir um evangélico, é difícil definir o que é uma teologia evangélica. E por que é difícil definir uma teologia evangélica? Porque a ideia foi jogar sem se preocupar com os prolegômenos. E a grande pergunta parece que isso é vantajoso, porque você pode construir a casa logo, não é? Mas quando você perde os fundamentos, quando vem uma tempestade, essa casa desmorona rápido, como disse Jesus no final do Sermão do Monte, né? Então, o que o Lintz oferece com a questão metodológica é uma questão séria, uma teologia que se propõe ser uma interpretação não só da Bíblia, mas do mundo através da Bíblia, da cultura através da Bíblia. Ela tem que colocar as cartas na mesa, ela tem que expor o seu método. E expor o seu método é dizer quais são os critérios hermenêuticos que eu uso para interpretar a Bíblia e interpretar o mundo. Ou seja, esses critérios constituirão a visão teológica. E o método, a metodologia, não é outra coisa senão a explicitação da visão teológica, do objeto, do método da teologia evangélica.